A gente tem duas artérias subclávias, né? E elas vão ser responsáveis pela irrigação principalmente do nosso membro superior, né? Do nosso braço. Só que ela vai irrigar outros territórios também. A gente vai ter que a artéria subclávia direita e esquerda, elas vão ter origens diferentes. A artéria subclávia direita, que é essa aqui, ela vai ter a sua origem no tronco braquiocefálico. E a artéria subclávia esquerda, ela vai ter a sua origem diretamente no arco aórtico. Beleza? Isso aqui é importante que vocês saibam. É importante que vocês saibam que as duas origens das artérias subclávias, né? E a gente vai ter que a artéria subclávia, as duas artérias subclávias, elas vão ter duas ramas ascendentes e duas ramas descendentes. Ou seja, são duas ramas que sobem e duas ramas que descem. E essas, completando assim, 4 ramas, né? E a outra coisa é que a artéria subclávia, ela vai ter esse nome, né? Porque ela vai estar localizada abaixo da clavícula ou atrás da clavícula. E no percurso dela, a artéria subclávia, ela tem que lembrar ainda que ela vai passar pelo hiato retroescalênico ou interescalênico. Que esse ato... Deixa eu pegar uma água aqui, que eu esqueci de pegar minha água. Tá, tudo bem. A gente tem que lembrar que esse ato, a gente tem que lembrar que a artéria subclávia, né, ela vai passar pelo hiato aí, interescalênico ou retroescalênico, junto com os troncos primários do plexo braquial, no seu percurso. E ela vai originar, como eu disse, essas duas ramas ascendentes e duas ramas descendentes. A primeira rama ascendente que a gente vai ter é a artéria vertebral. A artéria vertebral, as duas subclávias vão originar ela e essa artéria vai subir. E ela vai percorrer os agorreiros vertebrais das vértebras cervicais de C6 a C1. E vai ajudar aí na formação do polígono de Willis que a gente viu na última aula. E vai ajudar aí na irrigação do encéfalo. Depois, a gente vai ter também a outra rama ascendente da artéria subclávia. A gente vai ter aí outra rama ascendente da artéria subclávia, que vai ser o tronco tirocervical, que é essa raminha aqui, essa artéria aqui. O tronco tirocervical, ele vai ser importante por quê? Porque é dele que vai se originar a artéria tireoide inferior. Essa artéria tireoide inferior, que o Donati ele adora perguntar dessa artéria, essa artéria tireoide inferior, ela vai irrigar a glândula tireoides e a laringe também. E em conjunção, né, com a artéria tireoide superior, que é a primeira rama da carótida externa. Inclusive uma rama descendente da carótida externa. E além disso, o tronco tirocervical também vai originar a artéria cervical transversa e a artéria supraescapular. Essas artérias são menos importantes, é bom que saiba que é originada aqui, só que a principal rama do tronco tirocervical é a artéria tireoide inferior, inclusive a mais perguntada, a artéria tireoide inferior. Depois, a gente vai ter as duas artérias descendentes aqui as duas ramas descendentes da artéria subclávia. Essas ramas descendentes vão ser aqui, a gente vai ter essa primeira artériazinha aqui pequenininha, que é a artéria vai ser a primeira artéria do primeiro espaço intercostal, também chamada de artéria supracostal. Beleza? Porque vai ser a primeira artériazinha do primeiro espaço intercostal aí, vai formar o paquete vasculonervoso intercostal do primeiro espaço intercostal. E a gente vai ter uma outra artéria descendente aqui, que ela é muito importante e é muito perguntada também. Essa artéria aqui, grandona, que está originando várias outras raminhas, é a artéria mamária interna. Essa artéria mamária interna, ela vai ser muito importante. Por que ela é importante? Porque essa artéria mamária interna, ela se chama assim primeiro, porque ela vai irrigar a cara interna da mama. Entende? Ela vai irrigar a cara interna da mama e ela que tem o maior território de irrigação da mama. Outra coisa é que ela vai descender toda a parede torácica e vai originar todas as artérias do paquete vasculonervoso intercostal. Ou seja, a artéria mamária interna, essas raminhas que ela está originando aqui, são as artérias
dos paquetes vasculonervosos intercostais, ou seja, são as artérias intercostais, do segundo espaço intercostal até o duodécimo e último espaço intercostal. Ou seja, a artéria mamária interna ela vai originar as artérias intercostais em conjunção com a aorta torácica. Ou seja, as artérias do paquete vasculonervoso intercostal vão ser originadas tanto pela mamária interna quanto pelas ramas diretas da aorta torácica. Ou seja, são essas duas artérias que originam as artérias intercostais, a mamária interna e a aorta torácica. Depois, voltando para a mamária interna, depois dela percorrer toda a parte torácica, originando as artérias aí intercostais, ela vai atravessar para o território abdominal, e no território abdominal ela ainda vai originar a sua rama terminal, que vai ser a artéria epigástrica superior. A artéria epigástrica superior é a rama terminal da mamária interna. Essa artéria epigástrica superior ela vai ser muito importante, por quê? Porque essa artéria epigástrica superior vai irrigar a parte do abdômen, ou seja, ela vai irrigar a parte dos músculos abdominais e do peritoneu parietal. O peritoneu é o saco que envolve todas as vísceras abdominais. Todas não, né? A maioria. E o peritoneu ele vai ter a parte mais externa, que é o peritoneu parietal, e a parte interna dele, que é o peritoneu visceral. No caso, o peritoneu parietal vai estar irrigado pelas artérias epigástricas. Que no caso, a artéria epigástrica superior é uma rama terminal da artéria mamária interna, que por sua vez é uma rama descendente da artéria subclávia. Beleza? E essa artéria epigástrica superior, ela vai irrigar esse território, né, dos músculos abdominais e do peritoneu parietal em conjunção com a artéria epigástrica inferior, que é uma rama da artéria ilíaca externa. E aí a gente viu as 4 raminhas aí da artéria subclávia. Depois, a rama terminal da artéria subclávia é a própria artéria axilar. Por quê? Quando a gente fala de rama terminal, é quando uma artéria termina e quando começa a outra. Beleza? Por exemplo, a rama terminal da mamária interna, como eu disse, é a artéria epigástrica superior. Ou seja, quando começa a artéria epigástrica superior, a mamária interna termina. Por isso que a epigástrica superior é a rama terminal da artéria mamária interna. Agora, a artéria subclávia, ela no seu percurso, ela vai passar por trás da clavícula, vai passar pelo hiato retroescalênico ou interescalênico, e depois ela vai mergulhar na pirâmide axilar. Quando ela entra no território da pirâmide axilar, ela não é mais artéria subclávia, ela é artéria axilar. Então, a artéria axilar é a rama terminal da mamária interna. Porque quando começa a artéria axilar, termina a artéria subclávia, perdão. Depois, a gente continua na artéria axilar. Como eu disse aqui, ó, a gente tinha a artéria subclavicular, beleza? Artéria subclávia, perdão. A gente tem aqui a artéria subclávia passando por trás do escaleno anterior, passando pelo hiato retroescalênico. E aí depois, quando ela mergulha na pirâmide axilar, quando ela entra no território da pirâmide axilar, ela se transforma em artéria axilar. A artéria axilar, ela vai originar 4 ramas que a gente precisa lembrar. E essas 4 ramas, elas formam a frase: mamãe é acrobata em 2 circos. Devia estar escrito mamá, não má. Mas mamá é acrobata em 2 circos. Por quê? Mamãe é acrobata em 2 circos. O mamãe seria de mamária externa. Porque a mamária externa é uma rama da artéria axilar. Ou seja, a artéria axilar vai originar a artéria que vai irrigar a cara ou a parte externa da mama, em conjunção com a mamária interna, que é uma das ramas da artéria subclávia. Beleza? Ou seja, mamá de mamária externa, que vai irrigar a cara externa da mama. Depois, de escapular inferior ou artéria subescapular, que vai ser uma raminha que vai passar por baixo aí da escápula, e inclusive é essa rama subescapular ou escapular inferior que vai passar pelo triângulo homotricipital, que a gente vê no primeiro parcial, junto com o nervo subescapular também. E a gente vai ter
da palavrinha acrobata, né? O acro quer dizer acromiotorácica, que é uma raminha aqui, vai ser a raminha acromiotorácica, né? Que também é uma das ramas da artéria axilar também, que vai irrigar essa parte aqui, o território do acrômio, e os músculos que vão estar nessa região. Em 2 circos, por quê? Porque são 2 artérias circunflexas que a artéria axilar origina. Ou seja, são 2 ramas circunflexas que a artéria axilar vai originar. Inclusive, essas ramas circunflexas, a gente vai ter anterior e posterior. Elas são elas que vão passar pelo quadrilátero de Velpol, ou quadrilátero húmero-tricipital, que a gente vê no primeiro parcial, junto com o nervo circunflexo também. Pelo quadrilátero passa aí a artéria e nervo circunflexo. A artéria circunflexa são ramas da artéria axilar, que vai passar aí pelo quadrilátero de Velpol. Beleza? E essas artérias circunflexas, elas se chamam assim porque elas vão ser 2 e elas vão dar a volta no coeixo quirúrgico do úmero. E aí elas vão irrigar essa região aqui, vão irrigar a cabeça do úmero e vão irrigar os músculos dessa região também, como por exemplo o deltoides. E tem que lembrar também que o nervo circunflexo também é um nervo que vai inervar o deltoides. Mas enfim, basicamente essas são as 4 ramas da artéria axilar. E elas formam a palavra, a frase, né? Mamãe é acrobata em 2 circos. E aí, a artéria axilar, depois dela sair do território da pirâmide axilar, ela se transforma em artéria umeral. Ou seja, a artéria umeral é a rama terminal da artéria axilar. E agora a gente vai ver as ramas da artéria umeral. A gente tinha aqui a artéria axilar saiu da pirâmide axilar e se transformou em artéria umeral, que é a sua rama terminal. A artéria umeral, por sua vez, ela vai originar a raminha umeral profunda, que é essa rama aqui. Essa artéria umeral profunda é a artéria que vai passar pelo triângulo úmero-tricipital, junto com o nervo radial, que a gente viu lá no primeiro parcial também. Essa artéria umeral profunda, ela vai no seu percurso, ela vai se originar da artéria umeral, origina a artéria umeral profunda, e ela vai passar pelo triângulo úmero-tricipital junto com o nervo radial, e ela vai percorrer o canal de torção do úmero, acompanhando mais ou menos a inserção do tríceps, beleza? As cabeças de origem do tríceps. E aí, quando chega a nível do codo, ou seja, do cotovelo, a artéria umeral profunda vai originar 2 ramas terminais, que são essas 2 ramas terminais, elas vão passar uma na frente. Aqui a gente tinha, na cara interna, a gente tem a epitróclea, na cara externa a gente tem um epicôndilo. Essas raminhas terminais da umeral profunda vai passar uma na frente do epicôndilo e uma atrás do epicôndilo. Ou seja, o nome dessas raminhas são ramas colaterais. No caso, a gente vai ter, o nome delas vão ser ramas ou artérias colaterais externas, ou artérias colaterais radiais, porque a cara externa é a cara do rádio. Ou seja, a gente vai ter artérias colaterais externas ou radiais, anterior e posterior, porque uma vai ser anterior ao epicôndilo e outra vai ser posterior ao epicôndilo. Segura essa informação aí, porque a gente já vai ver como é que vai se formar um círculo ao redor tanto do epicôndilo quanto da epitróclea, que vai formar o círculo arterial pericondíleo e peritroclear, que é muito importante. Vamos voltar para a artéria umeral. A artéria umeral, depois de originar a artéria umeral profunda, ela vai originar também a artéria nutrícia do úmero, que vai penetrar o agorreiro nutrício do úmero e vai irrigar a médula do úmero. Enfim, e também vai originar as artérias colaterais internas, beleza? As artérias colaterais internas, que vão dar a volta aí na epitróclea, vai ser um anterior à epitróclea e uma posterior à epitróclea. E essas artérias colaterais internas também vão se juntar com as artérias que vão se originar aqui embaixo, e vão dar a volta aqui na epitróclea, formando o círculo arterial peritroclear. Eu vou desenhar isso aqui que vai ficar mais fácil de entender. A gente vai ter aqui... Vou desenhar... Imagine que esse aqui é um úmero. Beleza? Esse aqui, imagina que é um dos ossos do antebraço, tanto faz se é o rádio ou o cúbito.
E isso aqui, digamos que seja o cúbito, porque esse aqui vai ser uma epitróclea, por exemplo. Beleza? Esse aqui é o codo e essa aqui vai ser a nossa epitróclea. Aqui a gente tem o húmero superior, a gente vai ter o cúbito aqui do antebraço, o osso do antebraço, e essa aqui vai ser a nossa epitróclea. A gente vai... Aqui, ó. A artéria humeral, ela está passando aqui. Beleza? E ela vai originar... Uma das ramas delas vai ser artéria colateral interna, no caso da epitróclea, colateral interna, porque a epitróclea está do lado interno do nosso braço aqui. Ou seja, a gente vai ter colaterais internas, anterior e posterior. Beleza? E a gente vai ter aqui... Depois, a artéria humeral ela vai se bifurcar, originando a artéria radial e a artéria cubital. Só que a artéria radial ela vai originar as artérias recorrentes radiais. Por que se chama recorrente? Porque essa artéria volta, ela sobe de novo. E essas artérias recorrentes radiais e recorrentes cubitais, elas vão se juntar, vão se anastomosar com as artérias colaterais internas e externas, anteriores e posteriores, e vão formar um círculo arterial. Vão dar uma volta no epicôndilo e na epitróclea. Vão fazer como se fosse assim, ó. A gente tem aqui a colateral interna, né, anterior e posterior, e a artéria radial, no caso a artéria cubital aqui, né, vai originar recorrente anterior e recorrente posterior. Esse círculo que está formando aqui, essa união de artérias é muito importante. Aqui, ó, círculo arterial peritroclear, no caso, porque dá a volta na epitróclea. E vai ter um outro também que vai dar a volta no epicôndilo. Beleza? Esse círculo arterial ele vai ser muito importante porque vai fazer um sistema de anastomose. Esse sistema de anastomose ele vai ser muito importante porque esse sistema de anastomose, assim como o polígono de Willis do cérebro, ele forma vias alternativas para o fluxo de sangue poder continuar a irrigação do membro superior. Mesmo que haja algum coágulo ou algum rompimento de artéria aqui na minha artéria cubital ou na minha artéria radial, ou até na minha própria artéria humeral. Ou seja, esse círculo, esse sistema de anastomose aqui, ele vai fazer com que o nosso membro superior seja muito menos vulnerável à necrose e à amputação por causa de alguma patologia vascular. Isso é muito importante, porque a nossa perna ela não vai ter esse sistema de anastomose. Então, a nossa perna é muito mais vulnerável à amputação ou à necrose quando se rompe a artéria femoral, por exemplo. Que a gente vai ver quando for estudar irrigação do membro inferior. O que vocês precisam saber disso? Do círculo arterial pericondíleo e peritroclear. Basicamente, vocês têm que saber quais são as ramas que vão originar esse círculo arterial pericondíleo e peritroclear. O pericondílio, tem que lembrar que o epicôndilo fica na cara externa. Beleza? Fica na cara externa. Ou seja, como ele fica na cara externa, o que vai originar o círculo arterial pericondílio vão ser as ramas colaterais externas, que vão ser ramas da artéria humeral profunda, em conjunção com as ramas recorrentes radiais. E aí vai formar o círculo arterial pericondíleo. O peritroclear vai ser resultado da junção das artérias colaterais internas, ramas diretas da artéria humeral, em anastomose com as artérias recorrentes cubitais. E aí vai formar o círculo arterial peritroclear, em volta da epitróclea. Isso é muito importante que saibam e é perguntado sempre, em toda a prova de teórico do segundo parcial. Aí tá, continuando, a artéria humeral ela vai originar essas artérias colaterais, né? E aí depois, a artéria humeral ela vai passar pelo canal bicipital interno, junto com o nervo mediano, e ela vai se bifurcar, originando as suas duas ramas terminais, que é a artéria radial e a artéria cubital. E agora a gente vai ver elas aqui. Aqui a gente tem a artéria humeral, passando pelo canal bicipital interno, junto com o nervo mediano, e aí ela se bifurcando e originando as suas duas ramas terminais, que vão ser a artéria radial e a artéria cubital. A artéria radial e a artéria cubital, como elas estão no mesmo território, que é o território da cara anterior do antebraço, elas vão originar ramas, elas vão originar as mesmas ramas. Ou seja, elas têm ramas em comum, e
só a cubital que vai originar algumas ramas que só é dela. Ou seja, as ramas em comum são ramas que tanto a artéria cubital origina quanto a artéria radial. Quais são essas ramas em comum, que são as mais perguntadas também? Essas ramas em comum são as artérias recorrentes, que a gente falou agora há pouco, que vão ajudar na formação do círculo arterial pericondíleo e peritroclear. No caso, a artéria radial origina as ramas recorrentes radiais ou recorrentes externas, que vão subir e se anastomosar com as colaterais externas, que são ramas da artéria humeral profunda. E aí formar o círculo arterial pericondíleo. A artéria cubital, ela vai originar as ramas recorrentes internas ou recorrentes cubitais, que vão se anastomosar com as colaterais internas, que são ramas diretas da artéria humeral, formando o círculo arterial peritroclear. Essas recorrentes são muito importantes que você saiba, entende? Porque, basicamente, os dois círculos arteriais são perguntados sempre na prova, então é bom que saibam isso. Depois, vão existir também ramas musculares, né? Porque a região do antebraço tem muitos músculos, então ambas as artérias vão originar várias ramas musculares para irrigação de todo esse tecido muscular. E na parte mais distal delas, elas vão originar as artérias palmares. Por quê? A artéria radial, ela vai originar a artéria rádio-palmar. E a artéria cubital vai originar a artéria cúbito-palmar. Essas artérias vão ajudar na irrigação da mão, como eu vou explicar daqui a pouco. Outra coisa é o percurso dessas artérias no antebraço. É muito importante que saibam, porque a artéria radial é a artéria do pulso radial, que é o pulso que todo mundo conhece. Beleza? Até quem não estuda medicina, não estuda anatomia, sabe que sente o pulso aqui. Beleza? Que é o pulso radial. O pulso radial ele é sentido porque no percurso, a artéria radial ela vai percorrer entre os músculos palmar maior e supinador largo, ou braco radial. Então, esse vai ser o chamado canal do pulso, né? Ele vai estar entre os dois tendões do supinador largo, ou braco radial, e o palmar maior. E aí, depois a artéria radial, ela passa também pela tabaqueira anatômica, né? Que a gente também consegue sentir o pulso radial através da tabaqueira anatômica, que fica entre os extensores largo e curto do polegar. E aí a gente tem também a artéria cubital aqui, beleza? Que ela vai passar para a mão passando através do canal de Goujon. Que a gente tem aqui o canal do pulso, entre os tendões do palmar maior e supinador largo. Esse aqui é a artéria radial, o canal do pulso. E esse aqui vai ser o conduto cubital também, que ele vai estar passando aqui, a artéria cubital, vai estar passando pelo canal de Goujon. O canal de Goujon, ele vai estar entre o ligamento transverso do carpo e a aponeurose palmar. Ou seja, o ligamento transverso do carpo, que é o teto do túnel carpiano, vai ser o piso do canal de Goujon, e o teto do canal de Goujon vai ser a aponeurose palmar. Voltando aqui, e a outra rama em comum dessas duas artérias vai ser a artéria dorsal do carpo. Essa artéria dorsal do carpo, elas meio que as duas artérias vão originar, né? A artéria dorsal do carpo, e essas duas artérias dorsais vão se juntar, vão se anastomosar. Beleza? E aí, formando assim, a artéria dorsal do carpo é uma das ramas comuns, tanto da artéria radial quanto da cubital. Depois, a gente vai ter as ramas próprias da artéria cubital, que a gente vai ter a cúbito dorsal e as artérias interósseas. A gente tem aqui a artéria cubital, que ela vai originar essa artéria aqui. Lembre-se que as duas ramas próprias da artéria cubital, que só ela origina, elas vão estar relacionadas com a membrana interóssea. Porque a artéria cúbito-dorsal ela vai perfurar a membrana interóssea para irrigar a parte posterior do antebraço, os músculos posteriores do antebraço. Por isso que se chama cúbito-dorsal, porque ela vai perfurar a membrana interóssea e irrigar a parte dorsal do antebraço. E depois a gente vai ter as artérias interósseas anterior e interóssea posterior, que é a interóssea. Essas artérias interósseas, elas vão percorrer a membrana interóssea para irrigar essas regiões aí, tanto na parte anterior do antebraço quanto na parte posterior. Ou seja, as ramas que são próprias da artéria cubital, que só ela origina, elas vão ter relação com a membrana interóssea. Uma perfura e a outra percorre a membrana interóssea.
Aqui eu já falei, né, que a artéria radial ela vai passar pelo canal do pulso e a artéria cubital pelo canal de Goujon. Lembrando que a artéria radial, na parte distal, tanto a radial quanto a cubital, vão originar as artérias palmares, ou seja, a radial origina rádio palmar e a cubital origina cúbito palmar. E agora, irrigação da mão. A irrigação da mão é muito importante que você saiba, porque a irrigação da mão, a gente tem os círculos ou arcos palmares, né? Que a gente tem o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. E eles sempre são perguntados na prova. O arco palmar superficial, vocês têm que saber quais são as artérias que formam ele e quais são as ramas que ele forma. E como é que vai estar dada aí a irrigação das nossas mãos. Vamos começar pelo arco palmar superficial. O arco palmar superficial, a gente tem que ele vai estar formado pela artéria cubital em conjunção com a artéria rádio-palmar. Beleza? É sempre uma artéria principal com a palmar da outra. Ou seja, a cubital com rádio-palmar e a radial com a cúbito-palmar, que vão formar os dois arcos da mão. Beleza? Sempre uma principal com a palmar da outra. Cubital com rádio-palmar e radial com cúbito-palmar. O arco palmar superficial vai estar formado pela artéria cubital mais a rádio-palmar. E esse arco palmar superficial, ele vai originar as ramas digitais. Essas ramas digitais, elas vão percorrer entre os dedos para irrigação dos dedos, dos nossos 4 dedos comuns. Beleza? E aí, a gente vai ter o arco palmar profundo. O arco palmar profundo, ele vai se originar da junção da artéria radial mais a cúbito palmar. Esse arco palmar profundo, ele vai originar as artérias do polegar, né? Ele vai oferecer a irrigação do polegar. Inclusive, ele vai originar uma artéria, que não está aqui nessa figura, mas vai originar a artéria dorsal do polegar, que é o arco palmar profundo, que forma a artéria dorsal do polegar. Beleza? E, além disso, o arco palmar profundo, além de dar as artérias digitais do polegar e a artéria dorsal do polegar, ele ainda vai dar artérias perfurantes que vão perfurar a mão para irrigação dos músculos da mão e também para irrigação dos ossos da mão. Beleza? Para irrigação dos ossos do carpo da mão aí. Então, o arco palmar profundo, além de irrigar o polegar, né, além de originar as artérias digitais do polegar e a artéria dorsal do polegar, também vai originar ramas perfurantes aí para irrigação da mão, completando assim toda a irrigação do nosso membro superior. Aí vamos continuando. Como a gente completou a irrigação, a gente vê como é que o sangue retorna, como é que o sangue venoso, ou desoxigenado, ele vai retornar do membro superior até o coração de novo. O retorno venoso, a drenagem venosa dos membros, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, ela vai estar dada por 2 sistemas principais de veias, que vai ser, a gente vai ter o sistema superficial de veias e o sistema profundo de veias. Ou seja, a gente vai ter a drenagem profunda, a drenagem venosa profunda e a drenagem superficial. Essa aqui que a gente está vendo é a drenagem superficial. A drenagem profunda, ela vai estar formada por veias que vão acompanhar o mesmo percurso das artérias principais e vão levar o mesmo nome. São chamadas veias satélite. Beleza? O sistema de drenagem profundo do membro superior, ele vai estar formado pelas veias satélite. Por quê? Porque essas veias satélites, elas vão ter aqui, ó, elas vão ter o mesmo percurso dessas artérias aqui, dessas artérias principais, e é por isso que elas vão levar o mesmo nome, por isso se chamam veias satélites. Porque é como se elas fossem satélites das artérias. Por exemplo, se eu tenho artéria radial e cubital, eu vou ter veias profundas, radiais e cubitais. E essas veias radiais e cubitais, elas vão acompanhar o mesmo percurso das artérias e vão formar aqui, por exemplo, uma veia humeral, que vai acompanhar o mesmo percurso da artéria humeral. Na parte axilar, aqui, ó, acompanhando a artéria humeral, eu vou ter uma veia humeral, fazendo o mesmo percurso. Na parte axilar, eu vou ter uma veia axilar profunda, que vai fazer o mesmo percurso da artéria axilar. Quando chegar na parte subclave, eu vou ter uma veia subclave, que vai fazer mais ou menos o mesmo percurso da artéria subclave.
Então, esse é o sistema de drenagem profundo do membro superior. Dos membros, no geral, né? Isso também acontece com a perna, que são as chamadas veias satélite, fazem a drenagem profunda. Agora, o sistema de drenagem superficial também pode ser chamado de supraponeurótico. Beleza? A aponeurose é essa fáscia fibrosa, esse tecido fibroso que vai isolar vai isolar o compartimento muscular do nosso membro superior. E aí o que acontece? A gente vai ter o sistema de drenagem profundo ou infraponeurótico e o superficial ou supraponeurótico. As veias superficiais ou supraponeuróticas são as veias que a gente consegue ver aqui na pele. Por quê? Justamente são veias superficiais. Inclusive são as veias que a gente dá a injeçãozinha, né? Que é a injeção que todo mundo conhece, basicamente uma via periférica. A nossa via periférica, ela é a injeção, né, ou retirada de sangue através das veias supraponeuróticas ou veias superficiais. A gente tem que esse sistema de drenagem superficial ou supraponeurótico, ele vai drenar também sangue venoso, né, superficial, principalmente da pele, porque a pele é o mais superficial, principalmente da pele, só que ele também ele tem que desembocar em um sistema, em alguma veia profunda. Toda veia superficial tem que obrigatoriamente desembocar em uma veia profunda. Ou seja, em algum ponto do seu percurso, ela vai perfurar a aponeurose e vai se juntar a uma veia profunda. Por quê? Tem que lembrar que todo esse sangue tem que chegar eventualmente ao coração. Beleza? Na parte da mão aqui, essas veias elas são muito pequenininhas, elas ainda estão no seu ponto de origem, então elas não têm nome próprio. Só que quando a gente chega aqui na parte do codo, a gente vai ter a formação de duas veias superficiais principais aqui do nosso braço. A gente vai ter a mais interna, que é chamada veia basílica, beleza? Que é a veia preferida para a galera colocar a injeção, colocar a via periférica. Essa mais interna aqui se chama veia basílica, e a veia basílica, ela desemboca, ela já perfura a aponeurose aqui no nível do codo, e ela já desemboca na veia humeral, beleza? A veia basílica perfura a aponeurose a nível do codo e desemboca na veia humeral, que é uma veia profunda. E a outra veia, que é externa, se chama veia cefálica. A veia cefálica, ela vai ter um percurso maior. Por quê? Ela vai ela vai atravessar o codo, percorrer toda a parte do braço, ela vai percorrer o surco deltopectoral entre o músculo deltoides e o peitoral maior. Isso é muito importante, porque é a veia cefálica que faz esse percurso. Percorre o surco deltopectoral e, a nível da axila, ela perfura a aponeurose e desemboca na veia axilar. Beleza? Esse percurso da veia cefálica é muito perguntado, pergunta quase sempre. Beleza? Surco deltopectoral e desemboca aqui na veia axilar. Além disso, as veias superficiais, além de obrigatoriamente terem que desembocar em alguma veia profunda, em alguma parte do seu percurso, elas também possuem veias comunicantes entre si. Aqui a gente tem várias veiazinhas comunicando aqui, por exemplo, a veia cefálica e a veia basílica. A gente tem várias veias aqui que são veias supraponeuróticas comunicantes, que comunicam as veias superficiais entre si. E a gente também vai ter veias perfurantes, que vão comunicar as veias superficiais com as profundas ao longo do seu percurso. Ou seja, a gente tem aqui as veias superficiais, só que ao longo de todo o percurso da veia superficial, ela vai ter veias perfurantes que já vão perfurando a aponeurose dela e comunicando o sistema superficial com o sistema profundo. Ou seja, as veias superficiais, elas não só desembocam no sistema profundo, no seu final, só que durante todo o seu percurso também, através das veias perfurantes. E aí, a gente tem de novo o sistema da veia cava superior. Por exemplo, aqui eu tenho a veia humeral, que é do sistema profundo, e aqui eu tenho a veia cefálica, que é do sistema superficial. A veia cefálica, como eu disse, ela vai percorrer o surco deltopectoral, a nível da axila ela vai penetrar a aponeurose e desembocar na veia axilar. A veia axilar vai acompanhar, como ela é uma veia satélite, ela vai acompanhar o percurso da artéria axilar, e quando ela sair da pirâmide axilar,
ela vai entrar no território atrás da clavícula. Ou seja, ela vai se transformar em veia subclávia. A veia subclávia, no seu percurso, ela vai passar pelo hiato pré-escalênico, à frente do escaleno anterior, junto com o nervo frênico. E depois, a veia subclávia vai se juntar, vai receber a veia jugular externa, né? Porque a jugular externa desemboca na veia subclávia. E depois da veia subclávia se juntar à jugular interna, vai formar aqui a veia braquiocefálica. E aí, as duas veias braquiocefálicas dos dois lados, direito e esquerdo, vão se juntar e formar a veia cava superior. A veia cava superior, por sua vez, ainda vai receber a veia ácigos maior, que é muito importante, que já vou falar dela daqui a pouco. E depois a veia cava superior vai desembocar na aurícula direita. Esse é o sistema da veia cava superior. Como é que se forma a veia cava superior? É muito importante. E aqui a gente tem o sistema da veia ácigos, né? O sistema da veia ácigos, ou da vena ácigos, ou sistema ácigos, tem todos esses nomes. Ele é muito importante porque o sistema da veia ácigos é o único sistema, o único meio de comunicação da veia cava superior com a veia cava inferior. Por quê? As veias ácigos, de uma maneira resumida, vão ser as veias do paquete vasculo-nervoso intercostal. Ou seja, elas são as veias intercostais. Beleza? E o sistema da veia ácigos é o sistema de desembocamento ou o sistema de drenagem venoso do paquete vasculo-nervoso intercostal. A gente já viu como são formadas as artérias intercostais, que são ramas da mamária interna com a aorta torácica, e agora a gente vai ver como se forma a drenagem venosa, a formação das veias intercostais, que é basicamente o sistema da veia ácigos. A gente tem 3 veias ácigos aqui. A ácigos maior, que ela vai subir na parte do hemitórax direito. A gente vai ter a ácigos menor, que ela vai drenar metade do hemitórax esquerdo, a metade inferior do hemitórax esquerdo. E a veia ácigos acessório, que vai drenar a outra metade superior do hemitórax esquerdo. Só que, no seu ponto de origem, isso aqui é muito importante, que a veia ácigos maior, no seu ponto de origem, ela é o resultado da junção da veia subcostal, que é essa veia aqui, que ela vai estar abaixo da última costela, por isso subcostal. A veia ácigos maior, ela vai se originar da junção da veia subcostal com a lombar ascendente. E a lombar ascendente, ela tem essa comunicação aqui com a veia cava inferior. Isso vai acontecer também com a ácigos menor. Porque a ácigos menor também vai ser resultado da junção da veia subcostal esquerda, no caso, e a lombar ascendente esquerda, que também tem essa comunicação com a veia cava inferior. E aí, no caso, a ácigos acessório, ela vai subir na parte do hemitórax esquerdo, e ela vai se juntar com a ácigos acessório e vai desembocar na ácigos maior a nível de T8, da 8ª vértebra torácica. E aí o que acontece? A ácigos maior, ela vai subir aqui, ela vai recolher todas as veias intercostais e vai fazer o arco da vena ácigos. O arco da vena ácigos, ele vai estar formado cavalgando no brônquio fonte direito. Ou seja, a gente tem 2 arcos aí, a gente tem 2 brônquios, né? 2 brônquios primários, ou brônquios fuente, porque a gente tem 2 pulmões. E aí o que acontece? Como a gente tem 2 brônquios fuente, existem 2 vasos muito importantes que vão formar um arco cavalgando nesses 2 brônquios aí. No brônquio fuente, ou brônquio primário direito, existe o arco da vena ácigos, que se apoia no brônquio. É como se o brônquio estivesse aqui e o arco da vena ácigos se apoia nele. Por isso que fala cavalgando no brônquio fuente direito, do pulmão direito. E aí a veia ácigos maior vai formar esse arco da vena ácigos aqui no brônquio primário direito e vai desembocar na veia cava superior, sendo o único sistema de comunicação da veia cava superior com a inferior. E no brônquio fuente esquerdo a gente tem o arco aórtico, né? Que o arco aórtico ele se apoia no brônquio primário esquerdo. Agora a gente vai para a aorta. A aorta torácica, gente, ela vai comunicar, no caso, a aorta torácica vai ser a continuação do arco aórtico. A gente viu que a aorta ela tem várias porções, ela tem a raiz aórtica,
aorta ascendente, arco aórtico, e aí quando ela começa a descer, ela se torna a aorta descendente torácica. E agora a gente vai ver as ramas da aorta descendente torácica. Aqui, ó. A aorta descendente torácica, ou simplesmente a aorta torácica, ela vai ser a porção descendente da aorta na caixa torácica, ou na cavidade torácica. Ela vai descender no seu percurso o tórax, passando levemente tendendo para o lado esquerdo aí do tórax. Beleza? Ela vai percorrer aqui mais ou menos o lado esquerdo dos corpos vertebrais aí. E o que acontece? Ela vai originar algumas ramas viscerais para irrigação de órgãos e ramas parietais para irrigação da parede torácica. As ramas viscerais da aorta torácica vão ser as artérias bronquiais, que essas artérias aqui são muito importantes, porque essas artérias bronquiais, elas vão se originar mais ou menos a nível dos brônquios fuente, ou nos brônquios primários, e essas ramas bronquiais, elas vão acompanhar o percurso dos brônquios, inclusive, elas vão também acompanhar a ramificação dos brônquios. Ou seja, quando eu tenho um brônquio aqui, quando o brônquio ramifica em dois, a artéria bronquial também ramifica em dois. Ou seja, as ramas das artérias bronquiais acompanham a ramificação bronquial. Por que elas são muito importantes? Porque são as artérias bronquiais que vão irrigar, nutrir e oxigenar o pulmão. Não é a artéria pulmonar que irriga, nutre e oxigena os pulmões. Porque a artéria pulmonar, ela é do sistema da pequena circulação ou da circulação pulmonar. A artéria pulmonar, ela só serve para oxigenar o sangue, porque a artéria pulmonar, ela leva sangue venoso. Tem que lembrar que a artéria pulmonar, ela se origina no ventrículo direito. Ou seja, tem sangue venoso aí, não oxigena nada. Ou seja, a artéria pulmonar não oxigena os pulmões. A artéria pulmonar, como ela leva sangue desoxigenado, ela só vai servir para oxigenar esse sangue, para acontecer a hematose a nível não dos brônquios, dos alvéolos. E aí volta esse sangue oxigenado. A artéria que vai levar o sangue, que vai nutrir e oxigenar o pulmão, são as artérias bronquiais. Não é a artéria pulmonar, são as artérias bronquiais, porque esse sangue aqui da aorta é que está oxigenado. E aí tá, as outras ramas viscerais da aorta torácica vai ser a artéria pericárdica, né, para irrigação do pericárdio. E o pericárdio ele também é irrigado um pouquinho aí pela artéria mamária interna também. E a gente vai ter também as artérias esofágicas. No caso, o esôfago, ele é o órgão da deglutição, né? Ele é o tubo que vai conduzir o que a gente engole da nossa boca até o nosso estômago. Ou seja, como o esôfago é um órgão muito comprido e ele tem 3 porções, uma porção cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal, que a gente chama de esôfago superior, a porção cervical, esôfago médio, a porção torácica, e o esôfago inferior, a porção abdominal. Esse esôfago, ele vai ter várias origens de irrigação. A gente vai ter as artérias esofágicas superiores, que vão irrigar o esôfago cervical, as artérias esofágicas médias, que vão irrigar o esôfago torácico, que no caso são as esofágicas médias, que são ramas da aorta torácica, e a gente vai ter as artérias esofágicas inferiores, que vão ser ramas indiretas da aorta abdominal, que vão irrigar a parte abdominal do esôfago. Beleza? No caso, essas ramas esofágicas aqui que eu estou me referindo são as esofágicas médias, que vão irrigar a parte torácica do esôfago. E depois a gente vai ter as ramas parietais da nossa aorta torácica. As ramas parietais vão irrigar a parede torácica, basicamente. E essas ramas são as ramas intercostais externas e intercostais internas. Ou intercostais anteriores também dá para chamar. Essas ramas intercostais vão formar as artérias intercostais do paquete vasculonervoso intercostal em junção ou em anastomose com as artérias intercostais, as raminhas intercostais da mamária interna. Lembrando que aqui a gente tem aqui a subclávia e a mamária interna descendendo e originando as arterinhas intercostais, que elas vão se juntar com as intercostais da aorta torácica. Ou seja, as artérias intercostais são formadas por ramas anastomosadas da torácica, da aorta torácica e da mamária interna.
E por último, a aorta torácica também vai originar as artérias frênicas superiores. Porque a gente tem aqui na porção mais inferior do tórax, a gente tem um diafragma, que inclusive é a divisão da caixa torácica do compartimento abdominal. E como o tórax está acima do diafragma, a aorta torácica vai originar as artérias frênicas ou diafragmáticas superiores. E no caso, é a aorta abdominal, como o abdômen está abaixo do diafragma, é a aorta abdominal que vai originar as artérias frênicas ou diafragmáticas inferiores. Depois, essas são as ramas da aorta torácica. Depois, a aorta torácica ela vai descender, passar pelo hiato aórtico, né, do diafragma, a nível de T12. E aí ela vai, depois de passar pelo hiato aórtico diafragmático, a nível de T12, ela vai se transformar, ela já vai estar em território abdominal, então ela se transforma em aorta abdominal. No caso, a aorta abdominal é a rama terminal da aorta torácica. Quando começa a abdominal, termina a torácica. Aqui a gente tem a aorta abdominal. Ela está passando aqui pelo hiato diafragmático, né, a nível de T12, e aí se transforma em aorta abdominal. Ela vai ter algumas ramas viscerais e ramas parietais. Ela vai ter muito mais ramas viscerais do que a aorta torácica, porque no abdômen a gente tem muito mais vísceras do que no tórax. E aí o que acontece? A gente vai ter ramas viscerais pares para as vísceras pares que a gente tem no abdômen. E a gente vai ter ramas viscerais ímpares para irrigar todas as vísceras intraperitoneais. Ou seja, todos os órgãos que estão dentro do saco peritoneal. Lembrando que o saco peritoneal é o saco que envolve todos os órgãos da digestão. Ou seja, as ramas viscerais ímpares são as ramas que vão irrigar os órgãos da digestão. E as ramas viscerais pares são as ramas que vão irrigar os órgãos que são extraperitoneais. Ou seja, órgãos, além de pares, eles se localizam no compartimento retroperitoneal, atrás do saco peritoneal. E depois tem ramas parietais também, que a gente já vai falar. Primeiro, vamos lá, para as ramas viscerais pares. As ramas viscerais pares, a gente tem aqui as ramas renais, as artérias renais, que elas são artérias de grande calibre, justamente porque é a artéria renal que vai levar o sangue para ser filtrado a nível renal, a nível glomerular. Então, elas têm grande calibre. Justamente porque é daqui que vai sair o sangue, que está oferecendo sangue para ser filtrado pelos rins. Então, a gente tem as artérias renais, que as artérias renais, além de serem ramas viscerais pares, são as artérias renais que vão originar as artérias suprarrenais inferiores também. Porque o rim está abaixo das glândulas suprarrenais. Então, é a artéria renal que origina a artéria suprarrenal inferior. Depois, as outras ramas viscerais pares vão ser as ramas suprarrenais médias ou capsulares médias, que são ramas diretas da aorta abdominal, e as ramas gonadais, que são essas aqui, ó, que estão descendendo. As ramas gonadais vão irrigar as gônadas. Só que por que as ramas gonadais se originam na aorta abdominal? Porque tem que lembrar que, por exemplo, as gônadas da mulher, apesar dela ser extraperitoneal e não está no compartimento abdominal, só que está muito perto do abdômen. Então, as artérias ováricas, que são o ovário são as gônadas da mulher, as artérias ováricas ou artérias gonadais são ramas viscerais pares da aorta abdominal. E no caso, os testículos, que são as gônadas masculinas, elas se originam literalmente da cavidade retroperitoneal. Ou seja, no abdômen, aqui na parte posterior do abdômen. E depois ele desce para o escroto, passando aí pelo canal inguinal. Então, os testículos, a artéria testicular ou artéria gonadal masculina também é uma rama visceral par da aorta abdominal. E depois a gente vai ter ramas parietais. A gente vai ter as ramas viscerais ímpares, que a gente vai ter o tronco celíaco, que ele vai originar... Essas ramas viscerais ímpares, como eu disse, elas vão se originar para frente, porque elas vão entrar no saco peritoneal. Porque essas ramas viscerais ímpares vão irrigar os órgãos da digestão, os órgãos intraperitoneais. Que a gente vai ter o tronco celíaco, que ele vai originar 3 artérias aqui, que é a artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda e artéria esplênica. E depois a gente vai ter a mesentérica superior e mesentérica inferior. Essas 3 artérias aqui, tronco celíaco, mesentérica superior e inferior, vão irrigar os órgãos da digestão.
E depois a gente tem as ramas parietais, que é artéria frênica inferior ou diafragmática inferior, que no caso, essa artéria frênica inferior vai originar uma outra raminha também, que é a suprarrenal ou capsular superior, e a gente vai ter as artérias lumbares, que são 5 pares de artérias, um par para cada vértebra lumbar, e a artéria sacra média, que a artéria sacra média vai percorrer a parte média do osso sacro. Eu quero explicar melhor essa artéria capsular aqui, artéria suprarrenal, para ficar melhor de visualizar. Ó, aqui a gente tem a artéria aorta abdominal. Vou desenhar um rim aqui. Tá muito grande. Aqui tem um rim muito bonito aqui desenhado. A artéria renal, ela vai irrigar o rim. Então, o rim vai estar mais ou menos aqui, ó. As glândulas suprarrenais estão acima do rim. Estão em cima do rim. Então, eu vou desenhar a suprarrenal aqui em cima do rim. Agora, as glândulas suprarrenais, como são glândulas endócrinas muito relevantes, ela vai ter uma irrigação tripla. Ou seja, são 3 artérias suprarrenais, suprarrenal superior, média e inferior. Essa aqui vai ser as artérias suprarrenais também se chamam artérias capsulares. A gente vai ter aqui a artéria suprarrenal superior, que vai ser uma rama da artéria frênica inferior. A suprarrenal média vai ser uma rama direta da aorta abdominal. E a suprarrenal inferior, ou capsular inferior, vai ser uma rama da artéria renal. Então, tem que saber de onde vêm as 3 ramas capsulares ou suprarrenais. E essa outra raminha aqui que a artéria renal está originando é a artéria que vai irrigar os ureteres, é a artéria ureteral. Beleza? Então tem que saber aqui quais são as 3 artérias suprarrenais ou capsulares e de onde elas vêm. A superior vem da frênica inferior, a média direta da aorta abdominal e a inferior vem da artéria renal. E aí, outra coisa que tem que saber também é que a aorta abdominal é a última porção da aorta. Ou seja, a aorta abdominal, as ramas terminais da aorta abdominal vão ser as 2 artérias ilíacas comuns ou ilíacas primitivas. A aorta abdominal ela vai se bifurcar a nível de L4, beleza? Nível da quarta vértebra lumbar. Isso aqui acontece, essa bifurcação aqui acontece a nível de L4. Isso aqui é muito importante porque sempre pergunta qual o nível da bifurcação da aorta ou qual o nível onde a aorta termina. É a nível de L4, da quarta vértebra lombar. Sempre pergunta isso aqui, então saiba disso. E aí origina as 2 artérias ilíacas comuns. Aqui, ó, essa aqui é a quarta vértebra lombar, L3, L4, bifurcação da aorta a nível de L4. Essa aqui já é L5 já. Beleza, a artéria ilíaca comum, ela não origina nenhuma rama. Ela só vai prestar para bifurcar aqui, mais ou menos a nível da articulação sacroilíaca. Ela vai bifurcar e originar a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna, também chamada de hipogástrica. E aí a gente vai ver as ramas dela. A artéria ilíaca interna, ou artéria hipogástrica, é uma das ramas terminais da artéria ilíaca comum ou artéria ilíaca primitiva. Ela vai originar também ramas viscerais, e ramas parietais, intrapélvicas e extrapélvicas. As artérias viscerais, que a artéria ilíaca interna vai originar, elas vão variar no homem e na mulher. Porque os órgãos de reprodução masculino e feminino, eles ficam na parte pélvica. Ou seja, as ramas viscerais da hipogástrica, ela vai variar no homem e na mulher. Porque, por exemplo, a mulher tem útero e o homem não. A mulher tem vagina e o homem não. Entende? Então, é por isso que as ramas variam. E aí o que acontece? Quais vão ser essas artérias? A gente vai ter a artéria vaginal aqui que vai irrigar o canal vaginal e o colo do útero. A gente vai ter a artéria uterina, que a artéria uterina ela vai irrigar também a parte ela vai ajudar a irrigação do colo do útero, vai irrigar todo o corpo uterino e também vai irrigar o fundo uterino. A artéria uterina é uma das principais responsáveis pela irrigação do útero. E uma outra coisa é que a artéria uterina ela vai ter relação com os ureteres.
Por quê? Deixa eu desenhar aqui que eu acho que é melhor. A uterina ela vai ter relação com os ureteres. Por quê? Porque abaixo da artéria uterina passa... Aqui. A gente tem que lembrar que a bexiga fica na frente do útero. Beleza? O útero, ele deita na bexiga. A gente tem o púbis, o osso púbico. A gente tem logo atrás do púbis a bexiga, no homem e na mulher. E atrás da bexiga, entre a bexiga e o reto, na mulher, a gente tem o útero. O útero deita em cima da bexiga. E o que acontece? Indo para a bexiga, a gente tem os ureteres, que eles vão levar a urina dos rins até a bexiga. Só que os ureteres, tanto direito quanto esquerdo, eles vão cruzar com as artérias uterinas direita e esquerda. Ou seja, a artéria uterina cruza com os ureteres, ou os ureteres cruzam com a artéria uterina no meio do seu percurso. Por que isso é importante? Porque na hora de fazer uma esterectomia, que é a cirurgia de retirada do útero, tem que cortar a artéria uterina, que é a artéria que irriga o útero. Se você vai tirar um órgão, você não precisa mais irrigar ele. Então tem que cortar a artéria que irriga ele. E ao cortar a artéria uterina, existe a possibilidade de cortar os ureteres também. Inclusive, tem um colega de trabalho do Donati, que foi fazer uma cirurgia de esterectomia numa mulher, foi retirar o útero dela, e ele, ao cortar a artéria uterina da mulher, as duas artérias uterinas, cortou os 2 ureteres dela. E aí o ureter não tem como remendar, porque é um negócio muito frágil, muito fininho, e basicamente deixou a mulher com uma insuficiência renal instantânea. E ela teve que fazer diálise pelo resto da vida por causa dessa mala praxis aí do colega do Donati. Então ele costuma perguntar isso bastante, e ele dá muita ênfase nisso, nas provas, nas finais e nas aulas também, eu acredito que ele deu ênfase. Então tem que lembrar que os ureteres cruzam com a artéria uterina, beleza? Ele gosta de falar que a água suja passa por baixo da ponte, porque a ponte seria a artéria uterina e a água suja, que seria o xixi, que seriam os ureteres, né, conduzidos pelos ureteres, que os ureteres passam por debaixo da artéria uterina. A água suja passa debaixo da ponte. Aí vamos seguindo. A gente tem as outras artérias viscerais, que a gente vai ter artéria vesical. A artéria vesical vai irrigar a bexiga, tanto no homem quanto na mulher. E as artérias vesicais, a gente tem artéria vesical superior e inferior. No homem, são as artérias vesicais inferiores que vão irrigar a próstata também, que vão originar a artéria prostática. Por quê? A próstata fica logo abaixo da bexiga. E só o homem tem próstata. Então, a artéria vesical inferior é a que vai irrigar a próstata, porque ela já está aí nesse território inferior, mais inferior da bexiga. E também a artéria ilíaca interna vai também originar as artérias retais médias. Essa irrigação do reto também é um negócio que eu quero que vocês saibam, porque a irrigação do reto é parecido com a irrigação das suprarrenais. Porque a suprarrenal, a gente lembra aqui, que a suprarrenal tinha 3 artérias, superior, média e inferior, que cada uma delas tinha uma origem. As artérias retais, ou podem ser chamadas de artérias hemorroidais, só que é um nome mais antigo e é um nome menos adequado, porque hemorroide seria já uma patologia, né? Então, chamar de artérias hemorroidais seria uma nomenclatura menos correta. O mais correto seria artérias retais. A gente tem o reto aqui, que ele tem a função de armazenar as fezes, e a gente tem 3 porções do reto. Vou dividir ele em 3 aqui. Esse aqui seria o reto superior, esse aqui seria o reto médio e o reto inferior. O reto superior, ele é intraperitoneal, ou seja, as artérias retais superiores são ramas da artéria mesentérica inferior. Ou seja, vou anotar aqui, ó, artéria retal inferior é rama, se origina da artéria mesentérica inferior, que é, por sua vez, uma rama da aorta abdominal. Artéria retal superior. Por que eu coloquei inferior aqui? Artéria retal superior. A artéria retal superior é uma rama da artéria mesentérica inferior. Agora, a artéria retal média
retal média. A artéria retal média, ela vai ser uma rama direta da artéria ilíaca interna ou hipogástrica. E a artéria retal inferior vai ser uma rama indireta da ilíaca interna, porque vai ser uma rama da pudenda interna. A artéria retal inferior é uma rama da artéria pudenda interna, que é uma das ramas da artéria hipogástrica. Beleza? Então, essa aqui é a irrigação do reto. São 3 artérias retais. Superior, que é uma rama da artéria mesentérica inferior. Retal média, que é uma rama da ilíaca interna ou hipogástrica. E retal inferior, que é uma rama da artéria pudenda interna. Então, isso aqui tem que saber também, porque se pergunta, tá? Isso aqui pergunta. Aí depois dessas ramas viscerais, a gente ainda tem a artéria umbilical. A artéria umbilical, ela vai ser a nossa artéria umbilical do bebê, do feto, do cordão umbilical, que tem que cortar ela depois do nascimento. Essa artéria umbilical vai comunicar com a irrigação do bebê através da artéria hipogástrica do bebê, ou seja, através da artéria ilíaca interna do bebê. Só que depois de cortar o cordão umbilical, essa artéria naturalmente vai se atrofiar. Ou seja, a artéria umbilical é uma das ramas da artéria hipogástrica, só que ela se atrofia depois do nascimento, depois do corte do cordão umbilical. Depois, continuando, a gente vai ter as artérias parietais intrapélvicas, que continuam no espaço da pelvis, dentro do espaço da pelvis, que vai ser a artéria iliolumbar, que vai ser essa artéria aqui, ó, iliolumbar, que ela vai subir para a asa do íleon e para a região lombar aqui, para irrigar os músculos dessa região aqui, artéria iliolumbar, e as artérias sacras laterais, que a gente tem o osso sacro aqui, ele vai ser irrigado pela sacra média, que é uma rama da aorta abdominal, e as sacras laterais, que vão ser ramas da artéria ilíaca interna. E depois a gente tem as artérias parietais extrapélvicas, que no caso são muito mais perguntadas do que as intrapélvicas, no caso. Que a gente vai ter a artéria pudenda interna. Essa artéria pudenda interna, tudo que tiver nome de pudendo vem de pudor sexual, de relacionado a órgãos sexuais. Por quê? A artéria pudenda interna, ela vai ser responsável pela irrigação dos tecidos eréteis, tanto do homem quanto da mulher. Beleza? Ou seja, a irrigação do clitóris na mulher vai ser dada o fluxo sanguíneo que vai encher os tecidos eréteis do clitóris e dos grandes lábios da mulher vai ser dada pela pudenda interna. E o sangue, que também vai encher os tecidos eréteis masculinos, o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, a glande, também vai ser dado pela artéria pudenda interna. Beleza? Que é uma das ramas parietais extrapélvicas. E também a artéria retal. A artéria retal inferior também é uma das ramas da artéria pudenda interna. Então, a pudenda interna ela vai ser muito importante também. Depois, uma outra artéria parietal extrapélvica vai ser a artéria obturatriz. Essa artéria obturatriz, ela vai percorrer a membrana obturatriz, os bordes da membrana obturatriz, para irrigar aí os músculos dessa região. E é também da artéria obturatriz que se origina a artéria do ligamento redondo, que a gente tem que lembrar lá do primeiro parcial, que essa artéria do ligamento redondo, ela vai irrigar, ela vai passar por baixo do ligamento transverso do acetábulo e vai penetrar a cabeça do fêmur. E vai irrigar a cabeça do fêmur na nossa idade mais temprana, e antes da puberdade, basicamente. E a gente vai ter também a artéria glútea superior e inferior. Essas artérias glúteas, a gente tem que lembrar, aqui na região pélvica, a gente tem os agorreiros ciáticos maior e agorreiro ciático menor. O agorreiro ciático maior passa por ele o músculo piramidal, ou piriforme. Esse músculo piramidal separa o agorreiro ciático maior em 2 espaços, suprapiramidal, acima do músculo, e infrapiramidal, abaixo do músculo. É pelo espaço suprapiramidal que vai passar a artéria glútea superior. E é pelo espaço infrapiramidal que vai passar a artéria glútea inferior. No caso, as artérias vão irrigar os músculos dessa região. No caso, a artéria glútea superior vão irrigar os glúteos menor e médio, e a artéria glútea inferior vai irrigar o glúteo maior. Beleza? Essas são as artérias
da nossa artéria hipogástrica ou ilíaca interna. De longe, as mais perguntadas são as artérias viscerais e as artérias parietais extrapélvicas. Depois, a gente tem a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa, ela vai ser originada da bifurcação da artéria ilíaca comum e ela só vai originar duas raminhas aqui no seu percurso. Ela vai originar a rama epigástrica inferior, perdão. Ela vai originar a artéria epigástrica inferior, que vai irrigar os músculos do abdômen, a parte inferior dos músculos do abdômen e o peritoneu parietal, junto com a epigástrica superior, que é uma das ramas, que é a rama terminal da mamária interna, e vai originar uma outra raminha que é menos importante, mas enfim, vai ser a ilíaca circunflexa. Essa ilíaca circunflexa, ela se chama assim porque ela vai dar a volta na asa do íleon, e ela é circunflexa aqui, ó. E é basicamente isso, ela vai irrigar os músculos dessa região. E aí depois, a artéria ilíaca externa, ela vai atravessar o ligamento inguinal e se transformar em artéria femoral. Que aí, no caso, a artéria femoral é a rama terminal da artéria ilíaca externa. Agora vamos ver a artéria femoral. A artéria femoral é a continuação da artéria ilíaca externa, depois da artéria ilíaca externa passar pelo ligamento inguinal, se transforma em artéria femoral. A artéria femoral vai se localizar no triângulo de Scarpa, beleza? Tem que lembrar os limites e o conteúdo desse triângulo também, do primeiro parcial. Os limites dele vão ser ligamento femoral, músculo sartório e o primeiro adutor. E aí o piso do triângulo de Scarpa vai ser o psoas ilíaco e o pectíneo. E o que acontece? O paquete vasculonervoso femoral vai ser veia femoral mais interna, artéria medial e o nervo femoral mais externa. E no caso, a artéria femoral, ela tem as ramas aqui. Ela vai originar a rama epigástrica superficial, que vai irrigar a parte cutânea inferior do abdômen, por isso que se chama superficial. A gente vai ter pudenda externa superior e inferior, que essas artérias pudendas externas ou pudendas superficiais vão irrigar a parte superficial, a parte cutânea dos órgãos da reprodução, ou seja, vai irrigar ali a parte cutânea do escroto no homem, dos grandes lábios na mulher, do monte de Vênus na mulher, da parte da pele peniana do homem, ou seja, toda essa parte superficial dos órgãos de reprodução vão ser irrigados pelas artérias pudendas externas superior e inferior, ou pudendas superficiais. Superior e inferior, que são ramas da artéria femoral. Só que daí a artéria femoral vai originar também uma rama bem grandona e é a rama principal da artéria femoral, que vai ser a artéria femoral profunda. Essa artéria femoral profunda, ela vai originar as artérias circunflexas femorais, que as artérias circunflexas femorais vão dar a volta no coeixo do fêmur e vão ser responsáveis pela irrigação da cabeça do fêmur. Beleza? E elas são circunflexas porque, assim como as circunflexas do húmero, elas dão a volta no coeixo, no caso, o coeixo quirúrgico aqui do fêmur. Depois, a artéria umeral profunda, ela ainda vai originar, ela vai descendendo aqui, né, pela parte posterior da coxa, e ela vai originar as artérias perfurantes. Beleza? Essas artérias perfurantes, elas se chamam assim porque elas vão perfurar o adutor maior, ou terceiro adutor, que é um dos músculos internos aqui da coxa. Aí a gente tem a primeira perfurante, a segunda perfurante e a terceira perfurante. E, no caso, a terceira perfurante ela é especial porque é da terceira artéria perfurante que se origina a artéria nutrícia do fêmur, que vai perfurar o agorreiro nutrício do fêmur e vai irrigar a medula óssea do fêmur. Beleza? Lembrando aí que o fêmur é um dos poucos ossos que mantém medula óssea ativa durante a maior parte da nossa vida. Ou seja, produzindo células sanguíneas, né? Acontece a hematopogese. Depois, a artéria femoral, continuando. Ainda vai originar a artéria descendente da rodízia, que vai irrigar a parte anterior da rodízia, aqui do joelho, né, as articulações da rodízia. E também, na sua última porção, a artéria femoral, ela vai
lembrando, gente, que a artéria femoral ela está descendendo a parte interna da coxa, percorrendo o canal de Hunter. Ela entra aqui, ela atravessa o ligamento inguinal, entra no território do triângulo de Scarpa, só que depois dela passar por baixo do sartório, ela entra no território do canal de Hunter. E aí ela percorre todo o canal de Hunter junto com a veia femoral, e quando ela passa pelo anígio do terceiro adutor, ou anel do terceiro adutor, que demarca o final do canal de Hunter, ela se torna artéria poplítea, porque ela já entra no território do rombo poplíteo. E aí a gente vai ver a artéria poplítea. A artéria poplítea é a continuação ou rama terminal da artéria femoral, depois de passar pelo anígio do terceiro adutor, depois de percorrer todo o canal de Hunter, e aí a artéria poplítea vai estar no território do rombo poplíteo. Tem que relembrar também os limites e o conteúdo do rombo poplíteo que a gente viu no primeiro parcial. A gente tem os limites superiores, que vai ser o semimembranoso, o semitendinoso, os limites superiores internos, o limite superior externo é o bíceps femoral, e os limites inferiores são os músculos gemelos. E o conteúdo vai ser o paquete vasculonervoso poplíteo, que vai ter artéria, que é mais interna, a veia mediana e o nervo poplíteo, que é mais externo. A artéria poplítea, na altura do rombo poplíteo, ela vai originar simplesmente 3 pares de artérias da rodígia. Ou seja, a gente tem o par das ramas superiores da rodígia, ramas médias da rodígia e ramas inferiores da rodígia, que são ramas que vão irrigar a articulação do joelho, da rodígia. São basicamente isso. Percebam que eu não falei de nenhum sistema de anastomose até agora. E não vai existir nenhum sistema de anastomose no membro inferior. Isso, por exemplo, quando eu estava explicando de membro superior, irrigação do braço, a gente tem um sistema do peritroclear e pericondíleo. No caso da perna, a gente não tem anastomose de artéria em nenhum lugar. Ou seja, o sangue não tem nenhum outro caminho alternativo para percorrer caso haja um rompimento de artéria femoral. É por isso que o membro inferior é muito mais vulnerável à necrose e à amputação quando acontece algum trauma, ou um coágulo, alguma vasculopatia. Depois, a artéria poplítea, depois de originar os 3 pares de artérias articulares ou artérias da rodígia, ela vai se bifurcar originando o tronco tíbio-peroneu e a artéria tibial anterior, que são as ramas terminais da artéria poplítea. Continuando, o tronco tíbio-peroneu, ele vai percorrer a parte posterior da perna aqui, né, da parte da panturrilha, e vai também se bifurcar. É o tronco tíbio-peroneu, vai originar a artéria tibial posterior e a artéria peroneia, que elas vão percorrer a parte posterior da perna e vão irrigar os músculos dessa região aqui. E a artéria tibial anterior, ela vai perfurar a membrana interóssea, tibio-peroneia aqui, ela vai se fazer anterior, e ela vai percorrer a cara anterior da perna. Aqui, ó, essa aqui é a tibial anterior. A artéria tibial anterior ainda vai originar a artéria recorrente da tibial anterior, né? Para continuar a irrigação da rodízia aqui, do joelho. Só que a artéria tibial anterior, ela vai originar umas raminhas musculares aqui para os músculos dessa região. E depois ela vai originar também umas artérias maleolares aqui para a irrigação dos maléolos. E depois ela vai atravessar o ligamento anular do tarso e vai se transformar em artéria pédia. Inclusive, essa artéria pédia dá para sentir o pulso dela, o pulso pédio, nessa região aqui do ligamento anular do tarso. Agora a gente vai falar de irrigação dos pés. A irrigação dos pés vai estar dada pelo arco arterial plantar. Esse arco arterial plantar, ele vai ser resultado da anastomose ou da união da artéria pédia, né, que é a rama terminal da artéria tibial anterior, mais a artéria plantar externa, que é a rama terminal da artéria tibial posterior. Ou seja, os pés eles vão estar irrigados pela junção das ramas terminais da artéria tibial anterior e da tibial posterior. No caso, a artéria pédia, que é essa aqui, e a artéria plantar externa, que vai ser essa aqui, que vai formar aí o círculo arterial plantar, que vai originar raminhas perfurantes para a irrigação dos músculos dessa região do pé, né? E raminhas digitais também, para a irrigação dos dedinhos do pé. E aí termina a nossa irrigação dos membros inferiores. Beleza? Se a gente termina a irrigação,
vamos ver o retorno venoso. Como é que o sangue venoso desoxigenado vai voltar para o coração? Que a gente tem o sistema da vena cava inferior. O sistema da vena cava inferior, ou o sistema de drenagem dos membros inferiores, vai ser o mesmo sistema dos membros superiores. Ou seja, vão ser dois sistemas. O profundo, formado por veias satélites, que essas veias satélites, elas vão ser veias grandes e profundas que vão acompanhar o mesmo percurso das artérias. Ou seja, se eu tenho a artéria femoral, eu tenho uma veia femoral que vai fazer mais ou menos o mesmo percurso. Se eu tenho artéria femoral profunda, eu vou ter veia femoral profunda, que também vai fazer o mesmo percurso. São as veias satélites. E a gente vai ter as veias supraponeuróticas ou veias superficiais, que vão ser veias que vão estar na parte subcutânea, né, entre a epidermis e a parte aponeurótica. E essas veias superficiais, elas vão se comunicar com as veias profundas ao longo de todo o seu percurso, e no final do seu percurso ela vai perfurar a aponeurose e desembocar obrigatoriamente em alguma veia profunda. No caso da perna, a gente vai ter as duas veias principais superficiais, que vão ser as veias safenas. A gente vai ter a safena externa e a safena interna. E sempre é perguntado o percurso das safenas e o local de desembocadura delas. A safena externa, ela é retromaleolar, ela se origina na parte da esponja do pé. Na sola dos pés, a gente tem uma esponja venosa que, quando a gente anda, a gente pressiona essa esponja e ajuda no retorno venoso. O caminhar, quando a gente caminha, a gente ajuda muito no retorno venoso das pernas. Por quê? A gravidade puxa o sangue para baixo. E como as veias são vasos de pouca pressão, são basicamente os músculos da perna que fazem com que o retorno venoso aconteça. Ou seja, quando a gente caminha ou quando a gente corre, a gente está ajudando o retorno venoso da perna. Inclusive, a indicação de tratamento para varizes é caminhar. Beleza? Porque daí ajuda o retorno venoso. E é por isso que pessoas sedentárias tendem a ter varizes nas pernas, né? Porque não ajuda o retorno venoso. Dito isso, a gente vai ter as duas veias safenas. A safena externa, que ela é retromaleolar, ela passa por trás do maléolo externo e ela desemboca a nível do rombo poplíteo. Ela desemboca na veia poplítea. A safena externa ela é mais curtinha. A safena interna, que ela é bem longa, ou também chamada de safena maior, ela vai ter um percurso pré-maleolar, ela vai passar por diante do maléolo interno, e ela vai percorrer toda a perna, e também ela vai percorrer toda a parte interna da coxa, e ela vai desembocar a nível do triângulo de Scarpa. A safena interna desemboca a nível de veia femoral, beleza? E o percurso dela também é perguntado, beleza? É muito perguntado, porque é justamente a safena interna que é retirada nas cirurgias de ponte de safena. Ponte de safena é uma cirurgia na qual as artérias coronárias estão tapadas, alguma coronária está tapada, e aí a gente retira a veia safena interna, que é maior, a gente retira do paciente e faz um ligamento. Geralmente une a artéria mamária interna do paciente com a artéria coronária, ou utiliza aí alguma outra artéria para ser a fonte de sangue. E aí faz essa ponte de safena fazendo uma reperfusão da coronária que está tapada. E é a chamada ponte de safena aí, utilizando a safena interna. Beleza? Então, por isso que pergunta bastante dela. Aí tá. E agora a gente tem que ver como se forma a vena cava inferior. Vamos lá. Aqui a gente tem a veia femoral, que quando ela atravessa o ligamento inguinal, ela vai se transformar em veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa, ela vai se juntar com a veia ilíaca interna ou veia hipogástrica e vai se transformar em veia ilíaca comum. As duas veias ilíacas comuns vão se juntar, transformando-se em veia cava inferior. Beleza? A veia cava inferior é o resultado da junção das duas veias ilíacas comuns, que por sua vez são resultados da junção das veias ilíacas externa e interna. Essa veia cava inferior, ela vai subir o abdômen no compartimento retroperitoneal, um pouquinho para a direita, tendendo um pouquinho para a direita. E a veia cava inferior, ela vai receber ainda as duas veias renais, automaticamente recebe também as duas veias suprarrenais, e também vai receber as 3 veias suprahepáticas. Isso aqui é muito importante, por quê?
O fígado, ele vai receber todo o sangue de todos os órgãos da digestão. Ele vai processar esse sangue, ele vai processar tudo que for de químicos, fármacos, toxinas que a gente tiver ingerido, e ele vai mandar para a nossa circulação através das 3 veias suprahepáticas. Ou seja, essas 3 veias suprahepáticas, elas são muito importantes porque elas vão receber todo o sangue do fígado. E, indiretamente, elas vão receber todo o sangue de todos os órgãos da digestão. É por isso que elas são importantes. Depois, a veia cava inferior vai atravessar o diafragma, passando pelo hiato da veia cava inferior, a nível de T8, e depois vai desembocar na aurícula direita. Beleza? Esse é o sistema da veia cava inferior. Tem uma outra observação aqui, que são as veias gonadais. As veias gonadais, tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente no homem, na mulher pode variar, as veias gonadais, elas vão ter um local de desembocadura diferente uma da outra. Porque a gente tem a veia gonadal esquerda, que ela vai desembocar na veia renal esquerda. E a veia gonadal direita vai desembocar diretamente na veia cava inferior. Qual que é a consequência disso? A veia gonadal, também é chamada veia testicular, como a veia gonadal esquerda, ela desemboca em uma veia de menor calibre, na veia renal esquerda, é a veia gonadal esquerda que ela é muito mais vulnerável a gerar varizes. E varizes na veia gonadal se chama varicocele, que é uma patologia testicular, varicocele. É muito mais comum haver varicocele na veia gonadal esquerda do que na direita. Na esquerda é até fisiológico que aconteça, porque ela desemboca em uma veia de muito menor pressão. Ou seja, é muito mais difícil fazer o retorno venoso dela. Aí tem que lembrar desse detalhinho. Fora isso, é basicamente isso, gente. É basicamente isso que a gente já viu, basicamente tudo de sistema de angiologia. Vimos tudo. Tem uma coisa que eu quero adicionar, que eu não sei se eu dei ênfase o suficiente nisso, que é do sistema de drenagem linfática. O sistema de drenagem linfática, ele vai drenar a linfa do nosso corpo. E a gente tem a drenagem linfática do conduto torácico, que ele tem todo esse território aqui de drenagem, e o conduto linfático direito, que ele tem esse território pequeno aqui de drenagem. O conduto torácico, ele vai se originar da cisterna de Piquet. Essa cisterna de Piquet, ela é o ponto de origem do conduto torácico, e o conduto torácico ele sobe pela parte da parte do mediastino posterior do tórax, e o conduto torácico desemboca na confluência júgulo-subcláver esquerda, ou seja, na junção da veia jugular interna com a veia subcláver. É a desembocadura do nosso sistema linfático. No caso, a confluência júgulo-subcláver esquerda é a desembocadura do conduto torácico. E a confluência júgulo-subcláver esquerda é a desembocadura do conduto. A confluência júgulo-subcláver direita é a desembocadura do conduto linfático direito. Beleza? Isso aqui também se pergunta. Fora isso, é basicamente isso. Terminamos tudo de cardio. Você tem alguma dúvida, Larissa? Alguma coisa que quer que eu explique de novo? Não, Senão a gente já finaliza. tá tudo tranquilo. Obrigada. Depois eu vou reassistir também, porque é bastante detalhe, né? Sim, Mas sim. Mas tá tudo bem. Beleza. Olha, eu aconselho que estude cardio nas férias, tá? Eu sei que é difícil estudar nas férias e tal, mas vai te ajudar bastante. Eu Realmente, preciso muito. sim, e como tem que aproveitar esse tempo das férias, porque é um tempo muito bom, pô. A melhor coisa que você pode fazer é estudar cardio nas férias, porque é bem desafiador mesmo estudar cardio e neuro junto na volta às aulas. Entende? É a melhor coisa que você pode fazer. Eu vou fazer isso, porque é a primeira vez que eu tô tendo contato com essa matéria e tá sendo bem complicado para mim. Para Sim, sim. poder. Tá complicado. Você aprovou no primeiro parcial? Provei, graças a Deus. Bom demais, pô. Parabéns. Obrigada, deu tudo certo. Essas aulas ajudaram bastante Que também. bom, que bom. E Então, pô, é o melhor conselho que eu posso te dar, pô. Estuda cardio nas férias e faça de cardio seu grande ponto forte nessa prova, porque essa prova, ela é a mais difícil das 3 e neuro é um pouquinho mais complexo do que cardio. Então, e é metade, entende? 50% da prova é cardio e 50% é neuro. Então, se o você faz... choice, É o choice, aham.
Ah, tá bom. É metade, metade, certinho. Então, se Tá. você faz de cardio o seu grande ponto forte, quanto mais você sabe de cardio, menos você precisa ter dor de cabeça com neuro, entende? Sim, sim, verdade. E é E, justamente isso que faz dessa prova mais difícil. A maioria não estuda nada durante as férias e tenta estudar os dois juntos, né? O que torna ela difícil. A prova em sim, si não é difícil, mas o ideal é estudar, ter que estudar nas férias aí. eu vou fazer isso. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer. É difícil, mas eu vou. Sim. Porque se eu não fizer, é tipo assim, 90% de certeza que não vai dar bom, não. Então, não sei, é bem mais difícil, né? Eu não diria que é tanto assim, mas é mais difícil. É mais difícil ter que estudar os Porque dois juntos. porque neuro é pesado, né? E querendo ou não, o Sim. conteúdo de cardio é bastante coisa. E quando a gente volta, acho que a gente tem o quê? Um mês para poder se preparar. Sim, é basicamente o tempo de dar neuro e aí já é a prova. Então, é muito puxado. Então é bem puxado estudar os dois juntos, entende? É, é. Eu vou estudar nas férias, vou fazer Faz isso. essa forcinha. Faz isso. Você vai me agradecer no final Obrigada de pelo ter conselho. puxado o saco de vocês. Porque até então eu estava falando até com os meus amigos, vou deixar tudo que é material aqui, não quero saber de nada, Não é mas bom, não. não vou não. Sim, não é bom, não. Mudei de ideia. Beleza? Beleza, Aí é obrigada, tá? isso, pô. Se você tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp.